Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com o programa Conexão. Seja bem-vindo você que está em casa preparando o seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a região serrana capixaba. Um alô especial também para os nossos ouvintes da nossa rádio online. O programa Conexão hoje vai falar sobre obesidade e emagrecimento, exercícios e remédios. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo de energia na alimentação superior àquela usada pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. Pessoas obesas têm maior probabilidade de desenvolver doenças como pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, gota, pedras na vesícula e até algumas formas de câncer. Para falar mais sobre esse assunto e também sobre as opções e possibilidades de tratamento para a obesidade, nós recebemos aqui Hugo Falquetto. Hugo, que é profissional de educação física, mestre em ciências biomédicas e graduando em medicina. Hugo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Conexão. Bom dia, agradeço ao Edésio, agradeço à rádio pelo convite, por estar aqui mais uma vez falando sobre um tema bastante importante. E hoje vamos discutir aí algumas coisas bem interessantes sobre a obesidade e sobre o principal manejo clínico da obesidade, que é o emagrecimento, a perda de peso. Com certeza, Hugo, um tema bastante atual e muito importante para ser discutido. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre obesidade e emagrecimento, exercícios e remédios. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é Hugo Falquetto. Hugo, que é profissional de educação física, mestre em ciências biomédicas e graduando em medicina. Para a gente começar nossa conversa então, Hugo, vamos definir o que é obesidade? Isso, essa é uma definição muito importante. Essa semana eu estava vendo um vídeo no Instagram e mostrava Nova York na década de 30, 40, não me recordo bem. E o vídeo era várias pessoas passando por um lado e para o outro, e no final do vídeo ele fazia um questionamento se eu teria visto alguma pessoa obesa passar, e por incrível que pareça, nenhuma pessoa obesa estava passando naquele momento. Se hoje a gente parar em qualquer lugar na rua, a gente consegue constatar alguma pessoa obesa passando por um lado e para o outro, porque a prevalência é muito grande. Quando a gente olha uma pessoa obesa, a gente consegue reconhecer, principalmente porque a obesidade ela tem uma definição que ela é caracterizada pelo excesso de tecido adiposo. Essa é a principal definição da obesidade. Então, uma pessoa obesa ela tem quantidade de gordura que está acima do normal, e isso vai propiciar algum risco à saúde dela, e por isso ela precisa perder esse peso corporal. E tem uma prevalência muito grande. A obesidade hoje é considerada uma pandemia. Aproximadamente 30 a 40% das pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente, estão acima do peso ou são obesas. Então é uma doença que acomete um número considerável de pessoas em todo o mundo. Com esse percentual todo, Hugo, quais são os riscos à saúde? Quais são os problemas associados a essa obesidade? Esse é um ponto bem interessante, porque a gente tem que entender, quando a gente fala que a obesidade é um problema clínico, é porque ela está associada a um risco aumentado de inúmeros problemas de saúde, como problemas cardiovasculares,
problemas de depressão, problemas de articulares. Então, quando a gente fala que a obesidade é uma condição clínica associada a risco, é por causa disso. Então, hoje, pessoas obesas, elas infartam mais, elas têm mais insuficiência cardíaca, elas têm mais doença arterial coronariana. Por incrível que pareça, o simples fato da pessoa ser obesa por si só já aumenta o risco dela. Então é muito comum a gente ver algumas pessoas obesas que elas fazem exames de sangue, esses exames estão normais e ela passa uma falsa ilusão que ela está saudável, tá? Dentro da literatura a gente chama que são obesos metabolicamente saudáveis, mas eu coloco metabolicamente saudáveis entre aspas, tá? Porque a gente percebe que mesmo essas pessoas, elas têm um risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares a longo prazo. Então, hoje, uma pessoa que ela tem excesso de gordura é uma pessoa que está mais propícia a ter problemas no futuro. Por isso que eu tenho que abordar ela hoje para ela conseguir perder peso. Como que eu faço uma medida dessa obesidade? Porque vamos dizer que há tipos e tipos, né, de obesidade, não é uma coisa única. Como que funciona a avaliação de um indivíduo com obesidade? A gente faz exames, faz avaliação corporal, como que funciona a avaliação? Isso é uma pergunta bem interessante. A avaliação basicamente de um indivíduo obeso, assim como em qualquer condição clínica, ele passa por uma seara de uma avaliação integrada, que vai ver várias questões da saúde dele. Se tiver que realizar exames, vai realizar, fazer exame físico dentro do consultório clínico, porém a gente consegue fazer algumas avaliações de composição corporal, que podem ser feitas tanto de forma antropométricas, com medidas. Então o profissional vai fazer medidas de circunferência, de dobras cutâneas, no intuito de obter o percentual de gordura dessa pessoa, e ela também pode fazer algumas avaliações, como por exemplo por bioimpedância, que é uma metodologia mais nova, que é um pouco mais prática de se realizar também, na qual ela vai obter o percentual de gordura, e com isso a gente consegue classificar o nível de gordura dessa pessoa e consequentemente propor uma meta de perda de peso a ela, sabendo os valores referenciais para saber se ela tem excesso de gordura, o tanto de excesso que ela tem, qual é a quantidade que ela pode perder, em qual prazo ela consegue perder essa quantidade de gordura. E, Hugo, a obesidade ela precisa de tratamento? Sim, a obesidade ela precisa ser tratado, e hoje a gente tem alguns dados de que aproximadamente 5, no máximo 10% das pessoas obesas, elas recebem algum tratamento baseado em evidência científica. Então são um número limitado de pessoas que procuram tratamento, tá? Muitas pessoas ainda não perceberam que elas precisam ser tratadas, tá? Há um tabu dentro da sociedade na qual as pessoas não procuram tratamento para obesidade, elas sempre esperam algum outro problema ocorrer. Então eu tenho um indivíduo obeso hoje saudável, que está tudo certo, eu estou colocando saudável entre aspas, mas aí ele vai esperar futuramente ele desenvolver uma diabetes, ele desenvolver uma hipertensão, para aí sim ele buscar alguma ajuda clínica para esse problema de diabetes, para esse problema de hipertensão, mas sabendo que são problemas que estão associados à obesidade. E aí a gente tem um erro cronológico de tratamento, que quando ele procura o tratamento lá no futuro, ele vai receber um fármaco, vai receber um remédio para hipertensão, ele vai receber um remédio para diabetes, mas a base do tratamento provavelmente ele ainda não vai receber. Ele não vai receber um programa nutricional para perder peso, ele não vai receber um programa de exercício para perder peso, e ele também não vai ter uma consciência que ele precisa perder peso, porque isso foi o fator primordial para aquele problema que ele procurou lá no futuro com aquela clínica. Então a gente precisa sim perder peso, tá? Esse é o principal tratamento, e agora a gente vai falar sobre algumas opções terapêuticas interessantes para a gente conseguir fazer essa perda de peso. Agora a gente vai dar mais um intervalo, mas já já a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A gente começa então falando do papel do exercício físico dentro desse tratamento para a obesidade. Existe algum tipo de exercício que ele é mais eficaz? Essa pergunta ela é bem interessante. Isso é uma pergunta que a gente ouve com bastante frequência. Todo mundo procura a gente para fazer exercício físico e pergunta qual que é o tipo de exercício mais eficaz.
E que bom se tivesse algum tipo de exercício que seria mais eficaz, que aí a gente só prescreveria ele e tudo daria certo e a gente resolveria o problema. Só que não é bem assim que funciona. Quando a gente vai analisar na literatura os diversos tipos de exercício e ver a eficácia desses exercícios, a gente vai ver que eles apresentam um tamanho de efeito muito similar, ou seja, eles vão proporcionar perda de peso muito similar entre um ou outro. Então, se eu for na academia fazer musculação, eu vou ter uma perda de peso similar se eu ficar correndo na rua, se eu entrar no estúdio para fazer funcional, ou se eu fazer crossfit. Então eu tenho perdas de peso muito similares entre essas intervenções. Óbvio que entra um envezamento profissional ali, de puxar para o lado que ele vai ter uma maior habilidade de trabalhar, mas a perda de peso com o exercício físico ela é similar entre os diferentes tipos. E aí um ponto bem interessante: o exercício físico ele possui um tamanho de efeito muito moderado na perda de peso. A gente acha que o exercício físico é milagroso, que vai proporcionar perda de peso muito acentuada, mas não é assim que funciona. Então, traduzindo, fazendo uma exemplificação, suponha que eu tenho um indivíduo de 100 quilos e ele conseguiu perder 10 quilos, ele foi até 90. Aproximadamente uns 10-20% dessa perda de peso de fato foi devido ao exercício físico que ele praticou. Então 1 a 2 quilos a gente pode colocar na conta do exercício físico. O restante, os 8 quilos restantes que ele perdeu, veio de um conjunto de outros fatores, de mudança de estilo de vida, alteração alimentar, alguma estratégia farmacológica que ele utilizou. Então a gente não pode o tempo todo pensar que só o exercício físico é a solução, porque não é. A obesidade ela vem acompanhado, o tratamento, para perda de peso vem acompanhado de diversos outros fatores que devem estar alinhados, e o exercício físico vai ser um coadjuvante nisso tudo. Então a gente não vai ficar discutindo qual que é o melhor, qual que é o pior tipo de exercício. A pessoa tem que fazer alguma coisa, fazer o que ela goste e algo que dê aderência à proposta nossa. Outra parte do tratamento também, e tão importante quanto ou até mais, é a questão da nutrição, né, da alimentação. Existe algum tipo de dieta que é adequada, que é melhor? Como que é um programa nutricional para um indivíduo com obesidade? Essa é uma pergunta bem interessante, porque hoje a gente escuta diversos tipos de dieta no dia a dia: dieta low carb, low fat, jejum, paleolítica, cetogênica, e a gente fica um pouco perdido nisso tudo. Qual que é aquela dieta melhor para mim? Qual que vai funcionar mais? E tem um artigo bem interessante publicado em 2020 num periódico científico chamado Nutrition. E eles fizeram uma revisão de diversos tipos de dietas na perda de peso. E a autora, uma autora que chama Freire, ela concluiu que as dietas possuem eficácias similares. Então, todas as dietas vão produzir mais ou menos o mesmo efeito na perda de peso. Porém, há alguns pilares dentro da dieta que todas elas devem seguir, que são 3. O primeiro pilar é a aderência. Então, todo programa de dieta tem que proporcionar uma aderência adequada a essa pessoa. Então, não adianta eu querer criar algo mirabolante, eu querer, por exemplo, que a pessoa faça jejum, sendo que ela não tem condições, ela não consegue fazer jejum, ela sente muita fome e ela não vai conseguir. Então, eu vou ter uma falha de tratamento. Ela vai fazer algo que provavelmente ela não vai conseguir aderir. Porém, algumas outras pessoas vão aderir muito simples, vão aderir facilmente ao jejum. Então, é uma opção. Então, o primeiro pilar é a aderência. Então, sempre que você esteja fazendo um programa nutricional, pergunte: será que eu vou ter condições de seguir isso? Será que está acessível a mim? Acessível em diversos fatores, até fatores financeiros. Muitas pessoas procuram um profissional da nutrição para prescrever alguma dieta. Ele vai prescrever várias coisas ali que não estão ao alcance financeiro daquela pessoa. Então, não vai ter aderência. A pessoa não vai conseguir ali acompanhar. Então, o primeiro pilar é a aderência. O segundo pilar é o déficit calórico. Então, toda a dieta tem que proporcionar déficit calórico, ou seja, a pessoa tem que comer menos e vai ter que gastar mais. Por isso que a gente entra aqui naquela questão do exercício físico que tratamos anteriormente. Então, a pessoa
tem que comer menos, independente do que ela está fazendo. Se ela está fazendo jejum, low carb, low fat, dieta da lua, dieta do chá, não interessa, ela vai precisar comer menos. Isso é o grande segredo. E o terceiro pilar é a qualidade nutricional. Então, todo programa de nutricional, a pessoa tem que comer bem. Ela tem que comer comidas saudáveis, evitar industrializados, comer verduras, saladas. Isso é qualidade nutricional, comer alimentos ricos em nutrientes e que vai proporcionar alguma saúde a essa pessoa. Então, esses 3 pilares, aderência, déficit energético, qualidade nutricional, tem que estar presente em qualquer programa, seja ele low carb, low fat, jejum, cetogênica, paleolítica. A gente, por exemplo, eu sou autor de um ensaio clínico com jejum intermitente. A gente mostrou que o jejum funciona, a pessoa perde peso, de fato, mas a gente percebe que não é para todo mundo. Então eu sou autor de um estudo, tá? Eu acho o jejum uma ferramenta extremamente importante, mas eu tenho que reconhecer que ela não é para todo mundo. Muitas pessoas não vão aderir ao jejum, a gente percebeu isso, então essa pessoa vai ter que ter uma outra alternativa, e muitas pessoas não vão ter déficit energético com jejum. Ela vai fazer jejum, mas quando ela for se alimentar com a próxima refeição, ela vai compensar tudo, ela vai comer tudo que ela não comeu durante o jejum, e ela não está tendo déficit energético, e também ela pode não ter qualidade nutricional. A pessoa simplesmente faz o jejum, quando acaba o jejum ela vai lá, come uma pizza industrializado com alto teor calórico. Então eu estou fazendo um programa que em tese funciona, mas a pessoa não está seguindo os 3 pilares básicos. Ela não está tendo uma aderência adequada, ela não está tendo déficit calórico adequado e ela não está tendo qualidade nutricional. Então sempre se pergunte, o programa precisa ter aderência, qualidade nutricional e precisa comer um pouco menos para ter déficit calórico. O principal ponto de todo o tratamento de redução de perda de peso é o monitoramento. Então, assim como uma pessoa que ela é hipertensa e ela está tratando a hipertensão, ela costuma fazer aferições de pressões periodicamente para ver como que a pressão dela está, ou então uma pessoa é diabética, ela vai monitorar a glicemia dela, a quantidade de açúcar no sangue periodicamente para ver como ela está. A pessoa com obesidade, ela precisa monitorar essa perda de peso. Isso é muito importante, é uma falha de inúmeros profissionais, e quando eu falo dos profissionais, eu me incluo nisso também, porque o monitoramento é um dos pilares chaves de todo o programa. Então, quando a gente recebe uma pessoa, por exemplo, que tenha 100 quilos, ela vai precisar perder X quilos em dado tempo, ela sempre vai receber uma curva de projeção dessa perda de peso, que seria o esperado para ela, e frequentemente ela tem que se pesar e ver se ela está seguindo esse comportamento de perda de peso. As pessoas que se pesam com mais frequência, elas têm mais taxa de sucesso. As pessoas que perdem peso rápido no início, ao contrário do que muitas pessoas pensam, têm maior taxa de sucesso também. Então, se eu recebo uma pessoa hoje que tem 100 quilos, rapidamente ela já perdeu 2, 3 quilos, eu sei que ela tem uma possibilidade de ter uma taxa de sucesso muito maior. E se ela me manda frequentemente relatórios da perda de peso dela, eu consigo acompanhar, eu sei que ela está aderindo ao que eu propus a ela. Se ela não me envia os relatórios, se ela não me envia como que está essa projeção de perda de peso, muito provavelmente ela não esteja aderindo, tá? Por responsabilidade dela, talvez ela não amadureceu suficientemente para fazer o que a gente propôs, ou talvez até um erro nosso como profissional, da gente propor algo que não foi possível de ter tido aderência àquela pessoa. Mas aí a gente vai ter que reformular, faz parte do programa toda hora reformular o que a pessoa precisa para ela conseguir seguir essa projeção esperada para ela. Então, normalmente a pessoa recebe um gráfico. Esse gráfico vai ter uma linha traçada que vai representar qual que seria essa projeção de perda de peso e as datas que ela possivelmente teria esse peso, e ela vai acompanhando ali, ela vai pesando e vai marcando, vai pesando, vai marcando, vai pesando, vai marcando. Quando a gente lê um grande estudo publicado, um grande ensaio clínico, a gente olha lá e fala, nossa, esse estudo perdeu muito peso
E aí quando a gente vai para a nossa realidade, não é isso que acontece. E aí você se pergunta, por que esses estudos perdem tanto peso, esses estudos de nutrição, e a nossa realidade não é assim? E aí a principal diferença é que lá no estudo tem um monitoramento muito forte em cima dessas pessoas. Então tem um estudo bastante interessante que eu gosto, que chama Propel, que foi feito na Louisiana, lá nos Estados Unidos. Cada indivíduo recebia uma balança digital e ele se pesava diariamente. E essa balança ela era acoplada à rede de dados na internet, a um banco de dados. Então eu estou acompanhando, por exemplo, o Edésio tem X quilos, eu quero que ele chegue a Y em dado tempo, e o Edésio vai se pesar diariamente. Então todo dia você sobe na balança, ela vai registrar e vai mandar os dados para o banco de dados. Se você está acompanhando aquilo, a sua curva de projeção de uma forma bem adequada, eu sei que está tendo aderência, eu sei que você está cumprindo o que foi proposto. Agora, eu sei que o Edésio não está mandando nada, não recebo nada de dado do Edésio, alguma coisa está alterada. E aí eu vou fazer o que a gente chama de busca ativa, eu vou entrar em contato com você e saber o que está acontecendo. E aí você vai ter que ser sincero comigo e falar, não, realmente eu não consigo fazer o que você propôs, tem como fazer outra coisa, e aí a gente vai reformular totalmente o programa de novo, no intuito de você conseguir aí aderir a fazer essa projeção de perda de peso. Mas o monitoramento é bem adequado. Então, se pesar frequentemente é extremamente importante, e perder peso rapidamente no início também é bem interessante. Maravilha. Agora a gente vai dar mais um intervalo, mas já a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A gente continua falando então das vias de tratamento. Chegamos então ao tratamento farmacológico. Quais os remédios e quais são os mecanismos de ação? Aqui no Brasil existem alguns tipos de remédios que têm aprovação da Anvisa, que podem ser utilizados ali para o controle da perda de peso. Um dos principais, talvez o mais antigo, é a sibutramina, que é uma droga que vai atuar a nível de sistema nervoso central, uma droga que a gente utiliza por via oral e vai fazer simplesmente a pessoa ter uma saciedade maior ao se alimentar, então ela sente menos vontade de comer ao longo do tempo. Só que a sibutramina atualmente ela está um pouco em desuso, alguns países não têm aprovação, não se utiliza tanto, e aí a gente vai partir para outras drogas também que atuam a nível de sistema nervoso central, que são drogas antidepressivas como o topiramato, que pode ser utilizado, existem estudos que mostram a eficácia. E uma droga que também pode ser utilizada bastante no Brasil é o Orlistat, é uma droga que vai fazer com que a gente absorva menos quantidade de gordura. Então eu tenho uma pessoa que ela tem um perfil, por exemplo, de sair muito, ela gosta de sair, comer muito tira-gosto, ela come muita gordura. O Orlistat é uma droga muito interessante a ela, na qual ela vai conseguir absorver menos gordura, porém tem uma série de efeitos adversos, como esteatorreia, a pessoa vai defecar com um conteúdo de gordura bem grande, vai causar flatulência, então gera um incômodo gastrointestinal que às vezes pode não ser suportado pelas pessoas, mas é a principal droga que a gente utiliza aí, e hoje surge cada vez mais novas drogas com a eficácia maior. E aí, inclusive, a gente tem uma droga no momento que é conhecido como Ozempic, que ela é cada vez mais utilizada aqui no Brasil, principalmente sem prescrição médica, tá? As pessoas estão utilizando para perder peso e ela de fato funciona assim. Aqui no Brasil, o Ozempic ele é aprovado para utilização em tratamento de diabetes, tá? Ela é uma droga que a gente chama de análogo de GLP-1, então ele é um hormônio que é produzido pelo intestino que atua no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa apresente uma saciedade e sinta menos vontade de comer. Então, quando a gente utiliza a droga, a gente está utilizando de fato um hormônio que seria produzido pelo nosso intestino se a gente estivesse se alimentando, e à medida que a gente utiliza a droga, a gente vai comer menos e, consequentemente, a gente vai emagrecer. O Ozempic, então, ele é utilizado, tá? Porém,
a dose que a gente utiliza para tratamento de diabetes é menor do que a dose que seria recomendado para o tratamento de obesidade. E aqui no Brasil, a gente não tem a aprovação da Anvisa para utilizar o Ozempic com a finalidade de perda de peso. Esse ano, a Anvisa então aprovou a utilização do Wegovy ou Wegovy, que é uma nova droga que também tem o mesmo princípio ativo do Ozempic, que é a semaglutida, tá? Que é o análogo de LP1, que vai entrar nas farmácias ano que vem, com possibilidade de ser utilizada para perda de peso, tá? Para você ter ideia, o Ozempic, que é a semaglutida, ele é utilizado para tratamento de diabetes numa dose de 0,5, 1 miligramas semanal, e para tratamento de obesidade a gente usa até 2,5 miligramas semanal ou 2,4 miligramas semanal. Então o tratamento para diabetes tem uma dose muito reduzida em relação ao tratamento para obesidade. E aí a gente vai ter essa nova droga que é o Wegovy, que vai ser utilizado aí para o tratamento de diabetes, e a partir do ano que vem vai estar disponível nas farmácias. É uma opção, provavelmente vai chegar nas farmácias aqui no Brasil com um preço muito proibitivo ali para grande parte das pessoas, mas é uma opção favorável para quem tenha condições de pagar. A pessoa normalmente consegue obter através dos estudos uma perda de peso de 15 a 20% do peso corporal. Isso é uma quantidade bem considerável aí de perda de peso. Então, se a gente tem uma pessoa de 100 quilos, a gente está falando que ela vai alcançar aí talvez 85 ou 80 quilos só devido ao medicamento. Então é uma quantidade bem considerável de perda de peso, fora outras questões que ela também vai estar acompanhando, vai fazer exercício, vai estar fazendo um controle nutricional. E há muita resistência por parte das pessoas hoje em utilizar o medicamento. O medicamento está aí, ele tem efeitos adversos sim, porém a obesidade é um problema clínico. As pessoas que fazem tratamento para obesidade com drogas, como por exemplo o Wegovy, elas perdem peso, elas têm melhora de qualidade de vida, ela tem melhoras em diversos marcadores sanguíneos de saúde, colesterol, diabetes, glicemia, e elas vão apresentar menos problemas futuros. E esse é o grande ponto. Então as pessoas com obesidade que têm indicação e elas querem sim utilizar drogas e têm condição de pagar, não tem por que não utilizar a droga tá? É uma opção totalmente viável e que vai contribuir para a saúde dessa pessoa. Claro que o acesso a esse medicamento ele deve ser algo acompanhado. Eu não posso conseguir esse medicamento de uma forma indireta e passar a consumir por minha conta, não. Ele é válido, mas é necessário estar dentro do acompanhamento médico, né? Isso, tem que fazer o acompanhamento médico. As consultas elas são feitas de forma regular, tá? Tem efeitos adversos que podem acontecer, efeitos adversos até graves. Um dos principais efeitos adversos é pancreatite aguda. Então essas pessoas podem desenvolver um quadro de inflamação no pâncreas que elas vão necessitar talvez até uma internação em ambiente hospitalar. Ela vai às vezes ficar um pouco descompensada, tá? Isso foi relatado no grande estudo feito com o Wegovy. E sempre ocorre, todo tratamento a gente tem efeitos adversos. Sempre que uma droga funciona e funciona bem, ela vai vir acompanhada de efeitos adversos, e a gente tem que acompanhar com o clínico, que ele vai saber gerenciar esse efeito adverso. Os benefícios são maiores do que os riscos, mas os riscos ocorrem e a gente precisa de um acompanhamento médico, que só o médico vai saber como vai gerenciar esse risco. Quando a gente faz o acompanhamento por fora, a gente não tem garantia nenhuma de quem vai suprimir, quem vai corrigir o risco que a droga fez ao nosso organismo. Certo, Hugo. Outro caminho também para o tratamento de obesidade é a cirurgia bariátrica. Quando que é recomendável fazer a cirurgia bariátrica? Para quem? Como é que funciona o acesso a essa via de tratamento? Isso. A bariátrica, resumindo, ela tem indicação para pessoas que tiveram uma taxa de sucesso
infeliz com programas conservadores, como mudança de estilo de vida, exercício, farmacologia, e ela é uma opção viável para pessoas que apresentam um nível de MC alto, acima de 35, hoje acima de 30 já, segundo algumas diretrizes, e apresentam comorbidades. Então uma pessoa obesa, que ela é hipertensa, ela tenha diabetes, ela pode sim ter indicação para bariátrica. A bariátrica funciona super bem, a pessoa perde uma quantidade de peso considerável, tá? Muito grande mesmo, de 20, 30% da perda de peso corporal que a literatura retrata, porém, assim como qualquer tratamento, ela é passivo de efeitos adversos. É uma cirurgia, é um procedimento intervencionista, invasivo, que tem o risco da própria cirurgia em si, tá? A pessoa faz anestesia geral, vai para um bloco cirúrgico, tem todos os riscos do pós-cirúrgico, tá? Da pessoa, como que ela vai se recuperar daquilo. Porém, é uma opção viável, é uma opção que pode ser interessante para muitas pessoas que não tiveram taxa de sucesso nenhum com tratamento conservador. E hoje a gente sabe que a bariátrica também promove melhoras clínicas a longo prazo da pessoa. Então, um indivíduo obeso hoje que se submeteu a uma bariátrica, ele conseguiu emagrecer, a gente sabe que ele vai ter menos problemas cardiovasculares futuro, ele vai viver mais do que uma pessoa que permaneceu obesa. Então, não tenham receios de fazer cirurgia quando for necessário, quando for acompanhado por um profissional que tenha competência para exercer esse procedimento em você. É uma opção bastante viável e interessante. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. E claro, agradecer ao nosso convidado, Hugo. Obrigado por mais uma vez vir aqui ao programa Conexão, falar sobre saúde, falar sobre tratamento e falar de qualidade de vida. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação, agradeço ao convite por estar aqui novamente falando de um tema bem importante, tá? E a gente precisa quebrar esse tabu, entender que a obesidade é uma condição clínica, um problema, é uma patologia, as pessoas precisam perder peso porque isso vai fazer elas viver mais e viver de uma melhor forma. Então sempre busque alguma orientação profissional para você poder ter sucesso caso você se enquadre nesse grupo de pessoas que precisam perder peso. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.